Bom dia, bem-vindo ao canal Lutas Diárias de um Cristão. Hoje esse vídeo é uma reflexão, um desabafo, uma reflexão. Questionar, orar. O que é questionar? O que é questionar Deus? Ontem eu me peguei perturbado, pensando nas minhas lutas constantes, especificamente uma luta pessoal de um processo, ok? Que já vem ocorrido há meses, praticamente 7 meses, para falar a verdade. E aí, quando vem os pensamentos, desespero, medo, dúvida, por que está acontecendo, por que a gente ainda não vê o agir de Deus, a gente olha, na oração que a gente desabafa, conta para Deus o que está sentindo, o que está se passando. Eu comecei a questionar tudo. Por que, Deus? O que está acontecendo? O que fiz? Foi alguma coisa específica que eu fiz? Porque nada justifica. A minha mente racional, a minha mente humana tentando descobrir uma lógica pelas coisas que estão acontecendo. Ok? Comecei a questionar. Aí eu lembrei, desde pequeno, sempre ouvindo as pregações, ouvindo conselho, que no meio das lutas, a gente não deve questionar, deve adorar, louvar, agradecer. E realmente, só que no momento de aflição, no momento de dor, né, a gente olha, a gente vai diante de Deus para procurar uma solução, uma resposta. E eu comecei a pensar se aquele momento de dor, mostrando a minha dor, o sentimento que eu estava sentindo, aquele desespero, seria errado aos olhos de Deus. Não, não é errado. Mas aí eu comecei a lembrar de todas as vezes das pregações, células e tudo que foi me colocando na minha cabeça. Se você está passando por isso, é porque você tem que adorar mais, você tem que louvar mais, agradecer mais. Aos 34 anos eu estou tendo que refazer tudo aquilo que eu aprendi. O que deveria ter entrado e ficado e aquilo que deveria ter entrado e ter saído do outro lado daquilo que eu ouvi. Então vamos lá. Me perguntei, Deus, será que eu estou errando? Será que eu estou questionando muito? Será que quando eu pergunto por que está acontecendo isso, será que eu estou pecando contra ti? A resposta é não. Onde é que eu encontrei a resposta? Na Bíblia. Vamos lá? Moisés, por que me enviaste? Está lá em Êxodo. Elias, o cara que fez descer fogo dos céus e fez chover, e ficar sem chover em Israel durante 3 anos. Pediu para morrer após uma grande vitória. Está lá em 1 Reis 19:4. Quando ele fala assim, por acaso sou eu melhor do que meus pais? Jó, olha lá Jó, o cara que todo mundo gosta de usar como exemplo. Questionou o motivo de tanto sofrimento. Jó 3:11 e Jó 10, do 1 ao 3. Jeremias questionou o próprio nascimento e sua missão. Está lá em Jeremias 27 ao 9, do 14 ao 18. Bacuque perguntou por que Deus permitia tanta injustiça. Está lá em Abacuque 1, do 2 ao 3. Olha para você, o tipo de pergunta que a gente faz até os dias de hoje. Por que tanta injustiça? Os ateus adoram falar isso, né? Vamos lá. Gideão, se Deus está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Juízes 6:13. Olha lá de novo. Alguém se identificou? Porque eu me identifiquei com isso aqui. Jonas ficou indignado com a misericórdia de Deus. Está lá em Jonas 4, do 1 ao 3. Alguém também se identificou? Quando a gente olha para Deus ser nosso vingador, aqueles que praticam iniquidade, de repente as coisas não acontecem, Deus perdoa, a gente se pergunta, mas cadê a justiça? Cadê a consequência? Nem alguém se identificou de novo aí? Então, Asaf, lá em Salmos, questionou por que os ímpios prosperam. Salmo 73, do 2 ao 3. Olha aí de novo. Alguém se identificou? Exatamente. Davi, até quando, Senhor? Salmos 1, do 3 ao 1. João Batista, um dos maiores profetas, foi declarado como um dos maiores. Mesmo preso, perguntou se Jesus era realmente o Messias. Está lá em Mateus 11, do 2 ao 3. Tomé disse que precisava ver para crer. João 20, do 24 ao 29. Todos esses personagens andavam com Deus, tinham comunhão com Deus, eram profetas. Alguns deles andavam lado a lado com Jesus Cristo. Todos eles de alguma forma questionaram. Tiveram medos. Enfrentaram circunstâncias que não tinham explicação lógica.
Mas mesmo assim, Deus não impediu que eles cumprissem com o propósito. Isso não desfez a missão que eles tinham que fazer. Aí vem a pergunta: é normal o ser humano sentir medo, raiva, injustiçado? Mas por que que toda vez, quando a gente vai levar isso diante de Deus, ou vai desabafar com o irmão sobre o que está passando, a gente sempre ouve aquela frase o tempo todo, que eu estou tentando quebrar até hoje. Para de reclamar, para de se concentrar nos problemas. Começa a louvar mais. Eu sei, não é fácil para ninguém, todo mundo tem luta. Mas o segredo está em continuar adorando, tentando de maneira disfarçada colocar na cabeça que realmente a gente pode sentir dor, sentir dúvidas, mas não deve abrir a boca para dizer o que está sentindo diante de Deus. Aí tem a Bíblia, que me dá livre acesso diante de Deus para dizer o que eu quero dizer. Quando eu estou com raiva, alegre, feliz, triste, tudo. Qualquer situação eu tenho livre acesso a Ele. Mas quando a gente coloca os nossos medos diante dele, e quanto alguns falam, realmente, até quando a gente sentir medo e dúvida, devemos ficar diante de Deus e contar isso para Deus, porque é Deus que vai nos fortalecer. Mas sempre vem acompanhado com aquela frase: se nada aconteceu, é porque você não está louvando o suficiente, não está agradecendo o suficiente, é porque você questiona muito. O questionamento diante das circunstâncias que não tem explicação lógica, biblicamente falando, é normal e não é considerado pecado. Mas isso é tratado como pecado. Por que é tratado como pecado? Porque daí significa que você está duvidando de Deus. E ainda que seja uma dúvida sincera, porque a pessoa está expondo isso diante de Deus, eles falam que é considerado como algo errado. Isso atrasa a sua vida ou até tira a bênção de Deus na sua vida. Aí vem a pergunta: onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que eu, sendo quem é Deus, sabendo que eu tenho livre acesso a Ele, como que pode eu estar contando os meus medos, os meus momentos de raiva, de fúria, das coisas que estão acontecendo ou as coisas que não estão acontecendo? Quando foi que isso se tornou errado aos olhos de Deus? Quando foi que isso virou motivo para dizer que isso é atraso de vida? Não tem nada disso a respeito disso na Bíblia. Não tem esse tipo de consequência. Pecado já é consequência. Mas desabar, fazer aquele desabafo diante do seu Criador, se considerou algo como se fosse pecado. O cara que fez descer fogo do céu ficou em depressão. Olha que coisa linda. A gente olha para os personagens da Bíblia, a gente quer ser como eles. A gente não consegue ser como eles, mas a gente quer ser como eles. Só que a gente esquece que eles realmente eram humanos. Que mesmo tendo livre acesso a Deus, ouvindo a voz vindo direto dos céus, os caras tinham medo, os caras tinham conflito interno, os caras tinham problema. Os caras se perguntavam se eles eram capacitados para fazer aquilo que Deus mandou eles fazerem. Ele questionava e Deus sempre vinha com uma resposta, uma provisão, um alívio. E até quando eles não sentiam alívio, né? Até quando eles não sentiam aquele alívio, ainda assim Deus usou. O tempo passou, eles cumpriram o papel, a missão. Mas a gente tá sempre olhando para a Bíblia e achando que eles são melhores do que a gente não consegue chegar no mesmo nível que eles. Aí, Davi, olha o livro inteiro de Salmos praticamente. Olha o pecado que ele cometeu, que muita gente jamais seria capaz de fazer nos dias de hoje. Como que é isso? É errado ter dúvida. Qual é o meu papel, Deus, na sociedade? Qual é o meu papel como cristão? Até quando eu vou passar por essa situação? Estou entendendo? E quantas vezes eu briguei? Ontem eu briguei com Deus aqui. Ontem eu desabafei com Deus aqui. Ontem eu disse o que eu estava sentindo. Lógico. Por quê? Porque eu tenho acesso. Porque eu entendi que eu tenho liberdade para dizer aquilo que eu sinto. Mas aí vem aquele questionamento. Que é ser cristão, né? Será que o cristão que está sempre duvidando, sempre batendo de frente com Deus, né? Por que a pessoa não vai para frente? Será que não é isso? Aí eu descubro que ser cristão é exatamente isso. É quando o calo aperta, quando vem o desespero, para quem a gente correu? Foi pro pastorzinho da igreja? Foi pro irmãozinho para desabafar? Para falar palavras prontas pra gente? Quando você vai confessar seus pecados, você confessa para quem? A pessoa falar para você: irmão, já é pra você ter vencido isso, hein? E você tá lá lutando. Você queria uma palavra de motivação, ó, não para não, continua. O cara vem e desaba você, ó, tá desistindo? O que tá acontecendo?
A gente está tão impregnado com a filosofia que não foi ensinada desde pequeno que a gente esquece que de fato é ter livre acesso a Deus. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei nem como que vai terminar o dia de hoje. Eu não sei se a minha situação jurídica, quando que vai acontecer ao meu favor, que é uma coisa que eu estou esperando. Eu não sei. Mas eu continuo. Eu não preciso da aprovação de ninguém, eu já não me importo mais, passei desse nível. A igreja que eu vou, que eu frequento hoje, eu vou lá, eu ouço a pregação, eu ouço a palavra, o louvor, eu tento meditar naquilo que está sendo falado. Saio de lá, cumprimento quem está perto de mim, pronto. Já não tem mais pique para fazer laços, porque tantas coisas que eu já passei, a gente percebe que a igreja é um lugar pra gente ir lá e sentir bem mesmo. É ouvir uma palavra de motivação. Até porque no final das contas, o que importa é todo dia você isso aqui, ó. Isso aqui é ouvir um louvor, meditar, orar de manhã, à tarde, à noite. Preocupação, quando é que vai vir a vitória, quando é que vai vir, quando é que vai acabar o deserto. Porque acaba um deserto, começa outro, acaba um deserto, começa outro. É sempre assim. Não para, só vai parar quando a gente morrer. Ou quando Cristo voltar antes disso. Mas essa é a questão. O que você anda fazendo quando bate o desespero? Para quem você desabafa? Pessoas têm o dom da revelação. Aí você vê, tá lá de frente, coração sincero, porque meses orando, meses sendo sincero, meses lutando. A pessoa não consegue falar uma coisa. Aí você começa já até a duvidar se a pessoa recebe ou não a profecia, recebe ou não segredos, aquilo que é oculto para ser revelado, sabe? Ontem eu participei de uma live. Na hora do desespero, depois que eu fiz uma oração aqui, no momento de confronto, eu entrei lá no Face, tinha uma live de uma pessoa, uns pastores de outra igreja. Fiquei imaginando, vamos ver então, porque a pessoa já começou a live profetizando, falando um monte de coisa, revelando para quem estava assistindo. Aí eu com o coração sincero, que estou numa perseverança constante, e a minha luta não é qualquer coisinha, falei, vou entrar nessa live aqui para ver se tem alguma coisa aqui que vai me motivar, vai que Deus fala comigo aqui. Sei lá, eu senti como se fosse uma coisa pronta, alguma coisa que já era normal de se falar, sabe? Eu não sei o que dizer, eu não sei. Eu só sei que a gente questiona, eu questiono o tempo todo. Por quê? Quando? Quando que vai acontecer? Quando que vai melhorar? Quando é que vai vir a vitória? Me dá forças nesse momento aqui, porque eu não tô tendo mais forças. Então é que a mente entra em colapso. A mente entra em colapso. Com tanta coisa que acontece, ou coisa que não acontece que deveria acontecer. É complicado. É o que eu tenho um conselho para dar para vocês. Tem um conselho muito grande. Todo mundo fala que a Bíblia é a resposta para tudo. E realmente, quando alguém falar para você que você tem que parar de questionar Deus, porque toda vez que você vai orar, você fica fazendo perguntas para Deus, aí você entra na Bíblia e vê quem foram as pessoas que questionaram o tempo todo. E como que Deus usou a vida delas. As mesmas pessoas que eles admiram, que eles acham que ninguém consegue chegar no mesmo nível que eles, é os mesmos que tiveram pecados maiores do que o nosso, cometeram erros maiores do que o nosso, mas andaram com Deus lado a lado e questionaram até mais do que a gente. Olha que coisa incrível, né? Isso mostra o quê? Que de fato eles não são melhores do que a gente? Não é isso que a Bíblia está tentando dizer o tempo todo? Que eles são iguaizinhos a gente, tiveram os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, só viveram em épocas diferentes, com menos distrações. Mas foram feitos de carne e osso, que nem eu e você. Mas a igreja adora criar a doutrina da pregação de que eles são 1000 vezes melhores do que a gente. Que a gente não consegue chegar no mesmo nível que eles. E toda vez que você vai desabafar para Deus, toda vez você tá pecando porque você desabafou. Se eu não puder desabafar para aquele cara que todo mundo diz que me criou, que tem um propósito para minha vida, eu vou desabafar para quem? Se eu não puder desabafar pro cara que deu a vida por mim na cruz, para quem que eu vou desabafar? Para vocês? Galera, presta atenção. Quem são eles? Eles vão te julgar quando você chegar lá em cima, você vai pro céu, vai pro inferno? Eles sabem que você passa 24 horas quando você está na sua casa e quando eles estão lá na casinha deles, vivendo a vidinha deles? Você acha que estão tão cheios de Espírito Santo? Quando você apresenta um problema, e aí alguém está falando a verdade, alguém está mentindo, e eles não conseguem ter uma mínima revelação do Espírito Santo, já que meditam tanto e olham tanto, mas não conseguem saber quem está com a verdade, quem está com a mentira? Apenas em olhar para a pessoa e saber como a pessoa está falando?
É eles que vocês vão depositar confiança, vai lá falar do seu pecado para eles, e ao invés de estimular e você a perseverar, eles falam, ó, você já deveria ter superado. Deus não te abençoou por causa disso. Desanimando você a continuar lutando contra qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de luta. Questiona, coloca uma oração diante deles. Olha, eu conversei com Deus sobre isso. Eu tenho dúvidas sobre a minha vitória. E aí eles vão e cabula sua mente, dizendo, para de reclamar, para de orar desse jeito. Até quando vocês vão continuar desse jeito? Eles não têm poder de ver o que você está passando 24 horas, eles não são onipresentes nem oniscientes. A Bíblia que eles têm é a mesma que você tem na sua casa. O conhecimento que eles têm é o mesmo que você pode ter. Quando vocês entenderem que o único que vai estar do lado de vocês 24 horas, o tempo todo, e vai te amar mais do que qualquer ser humano que já existiu na Terra, é o próprio Deus. Quando o calo apertar, quem você acha que veio aqui colocar a mão no meu ombro, servir de ombro para eu poder chorar? Você acha que vem alguém aqui em casa aqui perguntar para mim? Eu fui membro de uma igreja durante 8 anos. Pergunta para mim onde é que eles estão agora. Pergunta se algum deles manda mensagem para mim, algum deles que sabe da luta que eu tô passando pessoal, que não é qualquer coisinha. Pergunta se algum deles mandou mensagem para mim, perguntando como é que eu tô. Fiquei 3 meses, de 3 a 4 meses sem frequentar uma igreja. Desapontado com os irmãos da igreja, desapontado com aqueles que diziam ser meus irmãos. Comecei numa igreja nova, para ter tudo novo, ampliar minha mente, mas já entrei com a convicção que eu não entrei lá para criar amizades, porque eu sei que ninguém vai estar comigo quando o calo apertar. Entro, ouço, louvo, oro, medito, questiono, cumprimento e vou embora. Quem quiser se aproximar, se aproxima. Quem não quiser, tá tudo bem. Porque dessa vez eu não entrei numa igreja para fazer amizades, porque eu sei que a amizade verdadeira tá difícil. A cada dia tá difícil. Todo mundo quer falar dos seus problemas, mas ninguém tá disposto a ouvir. Deveria ser uma troca de unidade, de união. Ó, tá precisando de conversar? Você tá no momento de desespero? Pode mandar uma mensagem, eu vou aí conversar com você vem aqui em casa. Aí você só espera a mesma coisa em troca. Quando eu estiver em desespero, saber que eu posso confiar em alguém para procurar, para conversar, para me dar um abraço, para me dar uma palavra de ânimo. Isso não existe mais, galera. Só existe com quem já tá lá, entre panelinhas, já é amiguinho de anos. Para quem vocês vão recorrer? Tá entendendo a situação? Imagina você ter fé com tanta luta acontecendo, de coisas que você não fez, desapontado com pessoas, mas mesmo assim persistindo numa igreja, tendo dúvidas de Deus, mas não perdendo sua fé em Cristo Jesus, acreditando que em algum momento as coisas vão acontecer. Vocês têm noção do que é isso? Sabe o que eu vi ontem no Instagram? Aquele cantor Lucas Luco, falando que sofreu depressão. O cara nasceu rico, virou cantor, tem mulher, tem tudo. Aí o cara entrou em depressão, eu peguei e fiz um comentário. Sempre eu sei que ninguém é melhor do que ninguém. Mas eu perguntei, calma aí, irmão. Você nasceu pobre? Você passou fome? Você amou uma pessoa e foi traído e perdoou várias vezes? Você foi acusado falsamente de alguma coisa que você não fez? Você está passando algum problema jurídico? O cara não teve nenhum desses problemas. O cara só teve aquele momento de, como é que fala? Qual é o meu papel? Mas rico também tem tristeza, rico também tem solidão. Até a Bíblia fala que os ricos, geralmente a maioria, tem uma, sabe, não tem uma essência, eles têm um vazio muito grande dentro de si. Eu até entendo. Mas olha para você ver. Até quando eu vou comparar os meus problemas, eu sou obrigado a reconhecer que tem pessoas que têm problemas muito maiores do que o meu. É inacreditável. É inacreditável. Um playboy famoso fala que tá com depressão, todo mundo aplaude dizendo que tá lutando contra a depressão. Uma galera sofrendo problemas de verdade aí. Pai de família. Com coisas que não fez. Tentando fazer tudo que é certo, desde que nasceu, tentando fazer o que é certo. Pode não ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas aí todo mundo resolve dar ouvidos, ficar com dó e ajudar o cara que já tem de tudo. Como é que funciona isso? As pessoas não sabem o que é ter problema de verdade. Não sabem o que é ter problema de verdade. Não sabe. Você tá menosprezando a luta dos outros? Todo mundo tem luta, disso eu reconheço. Mas é inacreditável. Você tá numa situação tão complicada. Uma pessoa que não tá passando 1% que você tá passando, tá recebendo mais apoio só porque é alguém importante. Porque é alguém que tem dinheiro, porque é famoso.
Olha como é que tá caminhando a sociedade, galera. Como é que tá caminhando as coisas, tá tudo piorando. Tá tudo errado, tá tudo desvirtuado. Não tem mais princípio, não tem mais família. Ficou tudo uma putaria. Ninguém tem mais amor pelo próximo. É dentro e fora da igreja, não é só fora da igreja não. Dentro também tem, acontece esse tipo de coisa. Eu acabei de comentar aqui, cadê os ombros irmãos? Cadê um abraço, um sincero? Eu não posso cobrar nada da igreja que eu tô indo agora, porque eu sou novo. Mas quantas eu participei, quantas eu fiquei anos? Você acha que foi construir uma amizade sincera? Sabe aquele negocinho? É quando a amizade é sincera, mesmo quando você afasta, continua a amizade, as ligações, as mensagens. Não continuou. Foi nesse momento que eu percebi que eu tinha que me desligar deles, me bloquear, porque cagou e andou. A vida é assim, filho. Sempre foi. Agora, eu até acabei fugindo um pouco do assunto aqui, mas isso não muda o fato de que pessoas que questionaram, os profetas da Bíblia questionaram, tiveram medo, tiveram dúvidas. E às vezes não tem ninguém para desabafar mesmo, não. Às vezes não tem ninguém para chorar. Às vezes tem uma ou duas pessoas. Mas o fato é que é tudo no tempo de Deus. Quando você se pergunta quando é que Deus vai honrar minha vida, quando é que Deus vai agir a meu favor, a resposta é sempre a mesma. No tempo de Deus. A gente só não consegue entender o tempo de Deus, porque isso dói. Quem está passando pelo processo sabe como que é. Isso dói. Quando é que o vale vai acabar? E aí quando acaba, parece outro. A Bíblia já fala, vive um dia de cada vez, mas viver esse dia de cada vez é difícil, não é fácil. Mas fica aí. Fica aí, fica um conselho aí, os pastores, conselheiros, quando chegar alguém da sua igreja aí, seja há bastante tempo, acabou de se converter, quando começou a ir agora, fica aí o conselho. O cara confiou em você para contar os seus problemas, os pecados dele, a luta que ele está passando. Seja um ombro amigo, tá bom? Dê palavra de motivação a ele, tá? Quando for dar que dar de revelação, revela aquilo que realmente o Espírito Santo está mandando você revelar. Não fica falando da boca para fora, não, para a pessoa pensar que você é um profeta de Deus. Não faz isso não, tá bom? Porque tá. Só quem é tolo, quem é cego espiritual, não vê. Quando a pessoa tá falando por falar, porque já é clichê, ou porque realmente está recebendo uma voz do Espírito Santo para mandando falar. A gente sabe que é uma coisa específica quando é uma coisa verdadeira. Então fica aí o recado, tá bom? Fica aí o recado. E para você que tá passando por luta, eu não sei qual é a sua luta, perde a fé não. Pode conversar, pode chorar de Deus, pode até falar para ele que você tá com raiva de alguma coisa que não tá acontecendo ou algo que está acontecendo, tá? Porque se tem alguém que pode ouvir você, te entende, não vai te criticar, porque ele entende o seu coração, ele entende onde que tá focada a dor, é o próprio Cristo, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. O resto é pessoas, carne e osso, que não sabe como você se sente, não se coloca no seu lugar, sequer faz um esforço para colocar no seu lugar. E nem sempre vai estar lá com um ombro amigo. Geralmente, quando tiver, é com a resposta clichê, tá bom? E quando não vem a vitória, o que resta é isso, é orar. Orar, reconhecer e viver um dia de cada vez. Galera, esse canal tem um único objetivo. Vocês entenderem como que é difícil viver um dia de cada vez. Dependendo qual seja a crença de você, mesmo que a crença de vocês seja em Cristo Jesus. A luta toda hora tá aí, o tempo todo é luta. É pensamento, é colapso, é seta o tempo todo. Até quando você tá bem, de alguma forma, o adversário tenta fazer você dar aquela balançada. Infelizmente é assim, galera. Mas é isso. Esse vídeo foi para provar para vocês que questionar é humano, que questionar não é pecado e Deus quer que você desabafa para ele, tá? Não é só agradecer também não. Seria bom se a gente só agradecesse, mas a vida humana não é só de agradecimento. A vida humana é de luta, né? A vida humana é de injustiça. E a Bíblia já está repleta de história que aconteceu esse tipo de coisa. Tá bom? Eles não são melhores do que a gente, os personagens da Bíblia. Mas você também não é melhor do que eles. Então existe um equilíbrio aí. Porque ambos, a única diferença é que vivemos em geração diferente. Eles tiveram menos distração.
Mas ainda assim, cometemos erros e fomos usados por Deus. Apesar das dúvidas e dos conflitos internos que eles tinham. Ok? Forte abraço, que eu espero que Deus abençoe sua vida. Esse vídeo aqui foi um desabafo, mas também foi um conselho, tá? Entenda uma coisa, é Cristo. O resto é para ser usado para a gente se fortalecer. E mesmo quando não acontece, ainda assim tem um propósito aí que a gente não conhece direito, mas está encaminhando para isso. E aquela sensação, quando é que Deus vai voltar, né? Vocês pensam nisso? Eu queria que ele voltasse agora, de verdade. Né? Quando a gente está em luta, é normal a gente querer a volta de Cristo. Será que o pessoal quer realmente que Jesus volte? Né? Será que todo mundo realmente quer que Cristo volte? Porque eu quero. Pra mim já podia dar um fim nesse planeta aqui e refazer do zero. Mas é isso. Forte abraço, Deus abençoe a vida de vocês.